Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. E aí, futuro servidor público, já ouviu falar da citação com hora certa? Sabe quando o réu parece estar brincando de esconde-esconde com o oficial de justiça? É exatamente sobre isso que o artigo 253 do Código de Processo Civil trata. Imagine a cena. O oficial vai uma, duas, três vezes procurar o réu e nada. Se ele suspeitar que a pessoa está se ocultando de propósito, ele pode marcar um dia e uma hora específicos para voltar e fazer a citação. Isso garante que o processo não fique parado pela malandragem de ninguém. Agora, o pulo do gato. Se mesmo assim o réu não aparecer e nem se defender, o juiz nomeia um curador especial para ele. Esse curador, que geralmente é um defensor público, vai apresentar a defesa e garantir que os direitos do réu sejam protegidos. Assim, a justiça acontece com equilíbrio, mesmo para quem tenta fugir dela. Quer mais dicas como essa para gabaritar sua prova? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntos rumo à aprovação. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 253, tema: cumprimento da citação com hora certa. Caput: realização da diligência no dia e hora designados. No dia e horário combinados, o oficial de justiça deve comparecer ao endereço do citando, réu, executado ou interessado, para realizar a citação sem precisar de nova autorização do juiz. Essa regra garante rapidez e evita atrasos no cumprimento do ato processual. Exemplo: o juiz determinou a citação de Ricardo em uma ação de cobrança. O oficial tentou localizá-lo 2 vezes, mas não o encontrou. Diante da suspeita de que Ricardo estava se escondendo, o oficial marcou nova visita para o dia útil seguinte, às 10 horas da manhã. No horário combinado, ele retorna ao local, sem precisar pedir nova autorização ao juiz, e dá andamento ao ato. Essa regra é fundamental, pois evita atrasos e garante que o processo avance, mesmo diante da resistência do réu. Parágrafo 1º. Citação feita mesmo com ocultação em outro local. Se o oficial de justiça verificar que o citando não está presente, ele deve procurar saber o motivo da ausência. Caso perceba que a pessoa está se escondendo de propósito, inclusive se tiver se deslocado para outra cidade ou comarca, o oficial dará a citação como realizada. A lei presume que o citando teve ciência do ato, já que tentou se ocultar. Exemplo: o oficial de justiça vai à casa de Paula, mas é informado de que ela viajou para não ser incomodada com processos. Como o oficial já havia tentado citá-la antes, e tudo indica que Paula se ausentou intencionalmente para evitar a citação, ele registra a situação na certidão e considera a citação realizada por hora certa. Mesmo fora da cidade, se ficar claro que a pessoa fugiu para não ser citada, o ato é válido. Parágrafo 2º. Citação válida mesmo sem familiar ou vizinho presente. Se no momento marcado, a pessoa da família ou o vizinho intimado anteriormente não estiver presente, ou se recusar a receber o mandado, o oficial cumprirá a citação do mesmo jeito. O objetivo é impedir que a ausência ou resistência de terceiros atrase o andamento do processo. Exemplo: o oficial havia avisado a mãe de Bruno de que voltaria no dia seguinte para citá-lo. No horário marcado, ela sai de casa e não atende a porta. Mesmo assim, o oficial cumpre a citação e registra a ausência da mãe na certidão. A recusa ou ausência de familiares não impede a citação com hora certa. O ato continua sendo válido. Parágrafo 3º. Registro e entrega da contrafé. O oficial de justiça deve anotar tudo o que aconteceu na certidão: quem foi intimado, se houve recusa ou ausência e como procedeu. Depois deve deixar a contrafé, que é a cópia do mandado e da petição inicial, com algum familiar ou vizinho, e anotar o nome dessa pessoa no documento. Exemplo: o oficial deixa a contrafé com o vizinho José,
que foi quem atendeu a porta. Na certidão, o oficial anota: deixei a contrafé com o senhor José, vizinho do réu, que confirmou residir ao lado e aceitou o recebimento. A contrafé garante que o réu tenha ciência do conteúdo da ação, ainda que por intermédio de outra pessoa. Parágrafo 4º. Advertência sobre o curador especial. O oficial de justiça deve incluir no mandado a informação de que, se o réu não se defender, ou seja, ficar revel, o juiz nomeará um curador especial para representá-lo no processo, garantindo o direito à ampla defesa. Exemplo: no mandado entregue ao vizinho de André, consta o aviso: caso o réu não apresente defesa no prazo legal, será nomeado curador especial para sua representação. O curador especial é nomeado pelo juiz para garantir que mesmo o réu ausente tenha seus direitos processuais protegidos. Resumo extra. Diferença entre os artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil. Os artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil tratam do mesmo tema: a citação com hora certa, que é aquela usada quando o réu tenta se esconder para não ser citado. Mas apesar de falarem sobre o mesmo assunto, cada artigo regula uma fase diferente do procedimento. O artigo 252 trata do aviso prévio, da citação com hora certa. É a fase em que o oficial informa que voltará para concluir o ato. Já o artigo 253, por sua vez, trata do cumprimento da citação com hora certa, ou seja, o momento em que o oficial realmente executa o ato, garantindo que ele tenha validade jurídica. Comparando os dois artigos, podemos pensar assim: o artigo 252 é o aviso de que a citação vai acontecer. É a preparação. O artigo 253 é a realização da citação. É o ato final. Um prepara o caminho, o outro conclui o procedimento. Juntos, eles formam o processo completo da citação com hora certa, que serve para evitar que o réu escape do processo se escondendo. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. De acordo com o artigo 253 do CPC 2015, no dia e na hora designados, o oficial de justiça deverá: a. Aguardar despacho judicial para prosseguir com a diligência. b. Comparecer ao domicílio do citando para realizar a diligência, independentemente de novo despacho. c. Intimar o advogado do autor para acompanhar o ato. d. Solicitar autorização ao Ministério Público antes de efetuar a citação. E. Devolver o mandado caso o réu não seja encontrado na primeira tentativa. Gabarito correto. Letra. B. Comentário rápido. O caput estabelece que o oficial comparece no dia e hora designados, sem necessidade de novo despacho judicial para realizar a citação com hora certa. Questão 2. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 253 do CPC 2015, se o citando não estiver presente no dia e hora marcados, a. A citação será considerada nula e deverá ser repetida. b. O oficial deve encerrar a diligência sem lavrar certidão. c. O oficial procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca. d. O ato deve ser refeito mediante edital. E. O juiz deverá autorizar nova tentativa de citação. Gabarito correto, letra. C. Comentário rápido. Mesmo que o citando se oculte, a citação é considerada válida, bastando o oficial certificar o ocorrido e registrar as razões apuradas. Questão 3. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 253 do CPC 2015, a citação com hora certa será efetivada: a. Apenas se o vizinho ou familiar estiver presente e aceitar receber o mandado. b. Somente com a presença do citando. c. Mesmo que a pessoa da família ou o vizinho intimado esteja ausente, ou, se presente, se recusar a receber o mandado. d. Apenas com autorização do juiz. E. Exclusivamente se houver testemunha do ato. Gabarito correto. Letra. C.
Isso porque a citação com hora certa é válida mesmo sem a presença ou o aceite do familiar ou vizinho previamente intimado. Acesse nossa playlist. Bons estudos!